Esse programa não é recomendado para menores de 16 anos. Um grupo de esquiadores soviéticos resolve fazer uma expedição e enfrentar o frio e outros perigos para chegar até uma montanha. Quando eles não retornam, uma busca se inicia, mas quando eles finalmente são encontrados, já é tarde demais. Entretanto, o que exatamente aconteceu com o grupo de 9 esquiadores é um mistério até hoje. Esse é o podcast Clube dos Detetives. Eu sou Rodolfo e hoje vamos falar sobre o incidente em Dyatlov Pass. Agora fiquem com os nossos recados e a gente já volta. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão nesse frio do janho, como diz aqui em Curitiba, que tá fazendo? Sei que é clichê falar que aqui em Curitiba tá frio, mas, galera, aqui tá frio mesmo. Ai, gente. Enfim, hoje recados bem rapidinhos. Vou pedir para vocês, por favor, seguirem a gente nas redes sociais, né? Se vocês ainda não seguem a gente no Twitter e no Instagram, @podcastcdd. E também, se você puder estar ajudando a gente tanto pelo nosso Apoia-se, né? O apoia.se/podcastcdd, ou pela chave Pix, né? Que é o nosso e-mail, podcastcdd@gmail.com. Você pode estar doando em qualquer valor e é super sempre assim bem-vindo. Ainda mais nesses momentos aí que não está fácil viver no Brasil, né, galera? A gente sabe bem. Mas é isso, gente. Hoje os recados foram bem rapidinhos. Vamos direto pro episódio que, sinceramente, assim, é um dos temas mais bizarros que eu conheço. Por isso eu queria muito fazer essa pauta. Então vamos lá. Bom, o ano era 1959 e um grupo formado por estudantes do Instituto Politécnico dos Urais se juntou para realizar uma expedição a fim de esquiar ao norte dos Montes Urais, que é uma cadeia de montanhas que ficava, na União Soviética e atualmente fica entre a Rússia e o Cazaquistão. O grupo original era composto por 8 homens e 2 mulheres, e eles têm nomes assim um pouco difíceis, então desculpa qualquer coisa aí da pronúncia. O Igor Dyatlov, o Yuri Doroshenko, a Ludmila Dubinina, o Yuri Krivonichenko, o Alexander Kolevatov, a Zinaida Kolmogorova, o Rustem Slobodin, o Nikolai Vladimirovich, o Alexander Zolotaryov e o Yuri Yudin. Vocês não precisam decorar o nome deles, até porque tem 3 Yuris, 2 Alexanders, eu já vou deixar isso mais fácil, para me referir a eles. Todos eles eram esquiadores bem experientes e o objetivo dessa expedição era para eles subirem de título. Todos eles eram alpinistas de grau 2 e eles queriam passar para grau 3. E para isso eles precisavam percorrer mais de 300 quilômetros na neve para subir de título. Então o grupo projetou uma rota que foi aprovada pela comissão de rotas da cidade de Sverdlovsk, cujo objetivo era chegar na montanha Otorten. Os esquiadores sabiam que não ia ser fácil. Esse percurso que eles iam fazer era classificado como de categoria 3, que era mais difícil, e podia levar até 3 semanas. Além disso, as temperaturas no local podiam chegar a menos 30 graus Celsius.
Eles saíram de Sverdlovsk e chegaram de trem a Ivdel na manhã do dia 25 de janeiro. Lá eles pegaram carona em um caminhão até Vishei, onde ficaram até o dia 27, quando eles começaram a jornada mesmo em direção à montanha. Um dia depois, um dos membros do grupo, o Yuri Yudin, ele estava sentindo dores muito fortes no joelho e ele achou que era melhor voltar do que enfrentar o caminho. E aí os 9 membros restantes continuaram caminhando até o dia 31 de janeiro, e toda a expedição era fotografada e eles também registravam tudo em vários diários que estavam com eles. E aí, quando eles chegaram à beira de uma área montanhosa, eles começaram a se preparar porque agora eles iam começar a ter que escalar realmente a montanha. Só que houve um contratempo. Até hoje não se sabe direito exatamente o que aconteceu, mas o grupo acabou se perdendo e eles desviaram da rota inicial deles. E eles acabaram indo parar em uma outra montanha, que tem o singelo nome de Montanha da Morte. Mas afinal, quem eram esses 9 esquiadores que estavam aí subindo a montanha? Bom, o líder do grupo era o Igor Dyatlov. Ele tinha 23 anos e era engenheiro de rádio formado pelo Instituto Politécnico dos Urais. Ele era bastante talentoso, assim, com a profissão dele. Inclusive, ele criava alguns pequenos aparelhos. Ele chegou a criar um rádio e até um forno portátil. E esse forno, inclusive, foi levado junto para a expedição. Ele era o líder do grupo justamente porque ele era bastante meticuloso, né, com tudo. E ele também gostava bastante de rádio amador e de fotografia. O Yuri Doroshenko tinha 21 anos, ele era aluno do 4º ano de engenharia de rádio. Ele era conhecido por ter uma personalidade um pouco impulsiva e ele era famoso nos clubes de caminhada, porque é uma coisa engraçada, porque uma vez ele teria afugentado um urso com um martelo de geólogo, durante um acampamento que eles estavam fazendo. Ele já tinha namorado uma das mulheres do grupo, a Zinalda, mas agora eles eram apenas amigos. A Lyudmila Dubinina era a mais nova do grupo, ela tinha 20 anos e ela foi descrita como muito boa em esportes e ela era bastante inteligente, tanto que ela entrou na faculdade de engenharia civil com 17 anos. Nas horas vagas parece que ela gostava de cantar e também gostava bastante de fotografia. Uma curiosidade sobre ela é que durante uma caminhada pelas montanhas orientais de Sayan, em 57, ela foi acidentalmente baleada na perna, gente, por um caçador, mas ela conseguiu voltar a salvo e ficou com essa história aí para contar. O Yuri Krivonoshenko tinha 23 anos e parece que ele era bem amigo do Igor Dyatlov, e ele sempre ia com ele assim em todas as expedições que ele fazia. Yuri, na verdade, era o apelido dele, já que o nome dele mesmo era George. Ele era formado em construção e hidráulica. Eu não entendi exatamente se isso era um curso ou se era alguma parte, assim, porque são poucas informações sobre eles mesmo que existem, mas parece que ele era formado nisso aí. Ele foi descrito como bastante animado e ele era o mais engraçado do grupo. Ele passava muito tempo contando piadas e ele também tocava um bandolim, que é um instrumento assim de corda que parece um violão, e parece que ele levava um para todos os lugares que ele ia. O Alexander Kolevatov tinha 24 anos e ele era aluno do 4º ano do curso de Física. Sobre ele não existem muitas informações sobre personalidade e tal, mas o que se sabe é que o pai dele tinha um cargo assim bem importante numa empresa, só que ele acabou falecendo atropelado por um trem e ele precisou cuidar da mãe e das 4 irmãs que ele tinha, porque parece que eles perderam assim quase tudo, porque o pai que sustentava a casa e a mãe dele tinha uma condição médica que impedia ela de trabalhar. A Zinalda Komogorova tinha 22 anos e era estudante do 5º ano de engenharia de rádio. Ela foi descrita como bastante extrovertida e ela era muito amigável, tanto que todo mundo que conhecia gostava dela assim quase de cara. O apelido dela era Zina e, como eu disse antes, ela era ex-namorada do Yuri Doroshenko.
No diário que ela estava levando para a expedição, ela disse que se sentia meio insegura de viajar com ele. E não é confirmado exatamente o porquê, mas alguns relatos dizem que esse desconforto é porque ela estava gostando do Igor Dyatlov e ela não queria causar uma confusão ali no grupo. Já o Rustem Slobodin tinha 23 anos e ele era formado pelo Instituto Politécnico dos Urais, mas eu não consegui achar exatamente qual curso que ele fazia. Ele foi descrito como bastante atlético, ele praticava corrida e montanhismo, e ele era considerado um homem assim bastante bonito e corajoso, e ele fez várias excursões bastante perigosas assim junto com o pai dele. O Nikolai Vladimirovich tinha 23 anos e era formado em engenharia civil. Ele era filho de um francês com uma russa, tanto que o outro sobrenome dele era Tibex Brignol. Ele foi descrito como bastante simpático, ele era bem-humorado e bastante popular entre os membros do clube de caminhadas. E por fim, o Alexander Zolotaryov. Ele tinha 38 anos e era o mais velho do grupo. Ele era instrutor na base de turismo de Kourovka e era formado pelo Instituto de Educação Física em Minsk. E diferente dos outros, ele não fazia parte do grupo original. Ele se juntou com eles depois porque eles estavam ali fazendo o mesmo caminho e ele resolveu se juntar. Isso acabou ficando meio estranho e alguns estudiosos do caso dizem que, na verdade, o Zolotaryov ele foi inserido no grupo ou pelo Partido Comunista local ou pela KGB, que é o serviço secreto da Rússia, né, para vigiar o que esses jovens iam fazer lá em cima. O que a gente sabe sobre ele é que ele serviu durante a Segunda Guerra Mundial, ele era solteiro e tinha várias tatuagens. Isso era bastante incomum naquela época. O Igor tinha combinado com a comissão de rotas de Sverdlovsk de enviar um telegrama assim que eles retornassem da expedição e chegassem de volta em Vizhai. Eles acreditavam que isso ia acontecer mais ou menos no dia 12 de fevereiro, mas nenhuma mensagem foi recebida. E aí os dias foram passando e ninguém tinha notícia nenhuma deles. No dia 20 de fevereiro, os parentes deles foram até a polícia e exigiram que fosse feita uma operação de resgate, porque eles tinham certeza que tinha acontecido alguma coisa errada. E essa operação começou com alunos e professores da comissão e logo se juntou o exército e a polícia russa. Eles utilizaram aviões e helicópteros, para ajudar nessas buscas. No dia 26 de fevereiro, eles encontraram a barraca que estava sendo utilizada pelos esquiadores. Ela estava danificada e também estava coberta de neve, mas não tinha nenhum sinal deles por ali. E aqui surge a primeira coisa estranha do caso. Os investigadores disseram que tinha um grande rasgo na barraca, mas que esse rasgo tinha sido feito pelo lado de dentro, como se alguém tivesse aberto a barraca para poder sair correndo, por exemplo. E eles também encontraram diversas pegadas saindo da barraca, mas perceberam que nem todas eram feitas por 2 sapatos. Algumas indicavam que a pessoa que fez estava usando apenas meias e outras que a pessoa estava usando só um dos sapatos. E aí eles seguiram essas pegadas, andaram 1,5 km até uma floresta de pinheiros, quando encontraram, debaixo de uma árvore, restos de uma fogueira e 2 corpos, o do Yuri Doroshenko e do Yuri Krivonoshenko. E eles estavam usando só as roupas íntimas, o que era muito esquisito pelo frio, que estava fazendo. E os galhos dessa árvore que eles estavam próximos, eles estavam quebrados, sugerindo que alguém tentou subir por algum motivo. Entre essas árvores e o acampamento, eles acabaram encontrando mais 3 corpos. O do Igor Dyatlov, da Zinaida Kolmogorova e do Rustem Slobodin. E parece que eles morreram realmente tentando voltar para a barraca. Os corpos da Ludmila Dubinina, do Alexander Kolevatov,
do Nikolai Vladimirovich e do Alexander Zolotaryov só foram encontrados 2 meses depois, em uma ravina que ficava depois da floresta de pinheiros. Alguns deles estavam usando roupas que tinham sido retiradas dos outros membros do grupo e também tinham faixas enroladas nos pés para manterem aquecidos. Se o caso já estava esquisito, as autópsias do grupo só deixaram as coisas ainda mais confusas. Bom, todos eles tinham hematomas, arranhões e ferimentos, muitos causados pelo frio. Só que o Yuri Krivonoshenko tinha queimaduras de 3º grau na canela e no pé, e dentro da boca dele tinha um pedaço da própria mão direita dele, que ele tinha arrancado com uma mordida. O Yuri Doroshenko tinha cabelos queimados e uma das meias dele estava carbonizada, totalmente carbonizada. O Nikolai Vladimirovich tinha traumatismo craniano e afundamento do crânio. E esse afundamento foi tão grave que tinha pedaços de osso dentro do cérebro dele. O Alexander Zolotaryov e a Ludmila Dubinina tinham várias costelas quebradas e hemorragias internas. Além disso, ele estava sem os olhos e ela estava sem os olhos, sem a língua e sem parte do lábio superior. O médico legista que fez essas autópsias declarou que o dano no corpo deles era semelhante a um impacto de um automóvel em alta velocidade. E aí ficou concluído que somente 3 membros do grupo não morreram de hipotermia. A Ludmila, que morreu de hemorragia interna, o Nikolai, que morreu de traumatismo craniano, e o Alexander Zolotaryov, que morreu de trauma torácico grave. E mais uma coisa muito esquisita, os professores e os alunos que participaram, do grupo de busca fizeram uma descoberta que deixou todo mundo assim mais confuso ainda. Tinha radiação na roupa dessas 3 vítimas. Os corpos foram enterrados todos juntos em um cemitério na cidade de Ekaterimburgo, onde foi construído inclusive um memorial para homenagear os esquiadores. Primeiramente, foi aberta uma investigação de homicídio, porque acreditavam que alguém tinha matado ali todo mundo. E essa investigação foi liderada por um promotor chamado Lev Ivanov. Ele foi bastante cuidadoso com o caso, ele pediu exames toxicológicos, ele colheu depoimento de várias pessoas que cruzaram com o grupo por alguma cidade que eles passaram e também traçou vários mapas, do local. A pergunta que ele e que todo mundo queria responder é por que um grupo bastante experiente precisou rasgar a barraca e sair correndo com poucas roupas numa temperatura negativa. Bom, os esforços da investigação duraram até 28 de maio, quando o Ivanov decidiu encerrar a investigação, alegando que o objetivo principal era determinar se um crime tinha acontecido ou não. E como não foi encontrado nenhuma evidência de um homicídio, ele não tinha mais o que fazer e o trabalho estava finalizado. A conclusão oficial foi extremamente vaga. Eles disseram que o grupo foi atingido por uma força esmagadora que eles não foram capazes de superar. E para piorar a situação, várias pessoas envolvidas tanto nas buscas quanto nas instituições ligadas ao caso foram punidas ou demitidas, incluindo o diretor do Instituto Politécnico dos Urais e o secretário local do Partido Comunista. Todas as fotografias e os diários que estavam com eles foram colocados sob sigilo e as informações só foram liberadas anos depois. O local onde tudo aconteceu acabou recebendo o nome de Passo Dyatlov, ou Dyatlov Pass, que também foi uma forma de homenagear o grupo usando o sobrenome justamente do líder deles, do Igor.
Agora se preparem porque vamos entrar nas teorias do que aconteceu naquele dia. Gente, no total foram levantadas 75 teorias sobre o que poderia ter acontecido lá no Passo Dyatlov. E eu resolvi trazer para vocês as 7 que eu achei mais relevantes e também as que são mais comentadas, algumas com bastante evidência científica e tem algumas mais curiosas que envolvem umas coisas meio sobrenaturais e que eu achei que seria interessante trazer. A primeira teoria fala que os responsáveis pelo que aconteceu foi o povo Mansi. O povo Mansi é um grupo indígena que vive num distrito autônomo da região de Tyumen, na Rússia. E aí, segundo essa teoria, que inclusive foi levantada durante a investigação, os membros dessa tribo poderiam ter atacado o grupo porque talvez eles estivessem invadindo algum campo de caça ou algum local sagrado para eles. Além disso, foram encontradas marcas em árvores próximas dos corpos, que eram marcas que eram características dos Mansi, que inclusive foram fotografadas pelo grupo. A polícia chegou a interrogar vários caçadores Mansi, mas ninguém foi acusado ou foi preso. Vale lembrar que não foram encontradas outras pegadas, além das pegadas que eram dos esquiadores, e nada do grupo foi roubado, incluindo dinheiro, álcool, roupas e lanternas. Além disso, o que mais joga contra essa teoria é que o povo Mansi, eles são bem pacíficos, inclusive com turistas que passam pela região. Então muitos acreditam que essa teoria na verdade foi levantada por pessoas que não tinham muito conhecimento ali sobre o povo Mansi ou tinham preconceito mesmo étnico-religioso contra eles. A segunda teoria é de que o grupo foi confundido com fugitivos. Bom, nós estamos falando de um caso que aconteceu na União Soviética. Então eu vou dar um breve resumo histórico aí para poder explicar essa teoria. Em 1917 ocorreu a Revolução Comunista e aí foram criados alguns campos de trabalho forçados para onde eram mandados criminosos e também inimigos do Estado. Esses campos, eles se chamavam Gulag, que é uma sigla em russo para Administração Central dos Campos. E eles ficavam em regiões muito afastadas, como a Sibéria, por exemplo. E eles duraram até mais ou menos a morte do Stalin em 53, quando esses campos foram quase extintos. Mas alguns deles, segundo registros, duraram até os anos 90. E uma das teorias levantadas era de que, na verdade, o grupo de esquiadores poderia ter sido confundido com fugitivos do Gulag de Ivdelag, que ficava a poucos quilômetros do Passo Dyatlov e ainda funcionava naquela época. E eles poderiam ter sido mortos por oficiais de guerra, que aí fizeram uma verdadeira operação para encobrir, o erro que eles tinham feito. Oficialmente, não foi registrada nenhuma fuga na época do incidente, mas isso não significa muita coisa, até porque muitos prisioneiros que haviam fugido antes chegavam a passar anos escondidos, com medo de serem reconhecidos. Entretanto, tem um fato que corrobora com essa teoria. O que aconteceu? O Yuri Yudin, que foi aquele que voltou antes e acabou sobrevivendo, ele foi chamado para ajudar na investigação e ele notou que havia uma peça de roupa ali bem específica que não pertencia a nenhum dos membros do grupo. Essa peça era um obmotique, que é uma faixa bem larga de tecido que é usada para enrolar os membros inferiores para mantê-los aquecidos. E essa peça era usada tanto por prisioneiros dos Gulag quanto por soldados soviéticos. A terceira teoria é de que o grupo foi parar no meio de um teste militar. O exército soviético era bastante poderoso e fazia diversos testes militares secretos, e dificilmente algo vazava, devido ao governo da época. Essa teoria diz que o grupo, ao sair desse roteiro original que eles iam fazer, acabou caindo no meio de um desses testes, que poderia ser de bomba ou talvez de mísseis.
E aí o grupo, no meio da explosão, né, fugiu da barraca em pânico, descalço, sem todas as roupas apropriadas. Alguns membros morreram tentando suportar esse bombardeio, outros foram lá, pegaram suas roupas, mas acabaram morrendo na explosão. Existem registros oficiais da época que mostram que estavam acontecendo testes de minas em paraquedas na área e na mesma época das mortes. Essas minas, elas explodem enquanto elas ainda estão no ar, o que explicaria, né, ferimentos nos corpos, mas também explicaria a falta de destroços, né, já que a bomba explode aí no ar. Além disso, um outro grupo de excursionistas que estava numa montanha próxima diz que viu algumas coisas estranhas aí no céu, caindo do céu, na verdade. E esse fenômeno acabou até aparecendo numa das fotos que o grupo tirou. Muitas pessoas acreditam que foi isso que aconteceu e que a União Soviética, né, deu um jeito de encobrir tudo. Mas, nos anos 80, foram liberados todos os arquivos do caso e não havia nenhuma menção a nenhum teste militar ali na época. A quarta teoria, e com certeza a mais fantasiosa, é sobre o Yeti. Essa criatura, né, o Yeti, também é conhecida como o Abominável Homem das Neves, é uma criatura mitológica que habitaria as cordilheiras do Himalaia e a Sibéria. Ele seria um grande macaco com pelos brancos e presas bastante salientes. E aí, segundo essa teoria, o grupo teria sido atacado por essa criatura. E até existe uma prova aí dessa teoria, que é uma foto que foi encontrada em uma das câmeras, que mostra uma imagem meio desfocada e um ser bípede perto de uma árvore. E essa teoria acabou sendo bastante endossada por um documentário do Discovery Channel intitulado Russian Yeti: The Killer Lives, que apontava que o monstro poderia ser o responsável pela morte dos esquiadores. Isso em uma época que o Discovery Channel, não sei se vocês acompanham, estava fazendo alguns documentários extremamente sensacionalistas e mentirosos, como o das sereias e do Megalodon. E eu assisti aí um pedaço do documentário, assisti em russo com legenda em inglês, mas é aquela coisa bem estereotipada e bem mentirosa. Bom, se você acredita no Yeti, não estou falando exatamente que ele não existe, né? Mas ao longo dos anos, várias expedições foram feitas na tentativa de comprovar se ele existe. E essas expedições registraram várias pegadas, coletaram amostra de pelo, mas nunca conseguiram chegar a uma conclusão. E aí, em 2013, o professor de genética da Universidade de Oxford, o Brian Skies, ele testou amostras de vários pelos que eram considerados pelos do Yeti e concluiu que, na verdade, eram pelos de ursos, que parece que tem 3 espécies diferentes de ursos que habitam essa região. A quinta teoria, e que agora começa a ficar bastante científica, fala sobre os ventos catabáticos. Esse tipo de vento acontece quando o ar frio, que ele fica sobre, por exemplo, uma geleira ou uma área montanhosa, ele começa a descer, formando uma corrente de vento que fica mais forte conforme vai do lugar mais alto para o mais baixo. Quase como uma bola de neve que vai descendo assim, que vai rolando e vai aumentando de tamanho conforme vai descendo aí a montanha. Em 1978, esquiadores da Suécia foram surpreendidos por um vento desses de mais de 70 km por hora e alguns morreram, só parece que um sobreviveu a esse vento e ao frio intenso que fazia na época. Em 1992, a Suécia registrou o mais forte vento catabático da história de 290 km por hora na estação de pesquisa de Tarfala. Pode ter acontecido que o grupo tenha sido pego por um vento desses e aí não daria tempo para que eles se vestissem, né, e procurassem um abrigo melhor. Além disso, a barraca que eles estavam, ela não era construída para suportar ventos tão fortes e a única coisa que eles poderiam fazer realmente era correr para fora. Mas apesar da força do vento explicar alguns ferimentos encontrados nos corpos, para que essa teoria aí seja verdadeira, os ferimentos mais graves eles teriam que necessariamente ter sido causados por outras coisas. A sexta teoria, e uma teoria mais fantasiosa, é de que a culpa foram dos alienígenas.
Bom, o período da Guerra Fria foi um dos que tiveram o maior número de avistamentos, né, de objetos estranhos no céu. Muitos acabavam sendo explicados como balões meteorológicos ou aviões secretos mesmo, que eram testados pelos militares, mas alguns dos casos ainda intrigam, né, os ufólogos até hoje. E aí, segundo essa teoria, o grupo teria acabado se assustando com a aparição de uma nave espacial, e aí todos correram para fora da barraca, né, e acabaram morrendo. Isso explicaria duas coisas: os orbes que foram encontrados na foto e pelos esquiadores da montanha do lado, e também a radioatividade que foi encontrada nas roupas deles. Existe até uma foto, só que é uma foto assim numa má qualidade absurda, que mostraria uma coisa meio esquisita no formato circular, e aí muitos acreditam que poderia ser o OVNI. E a última teoria é a teoria mais recente também, é a teoria da avalanche de placas. Quando o governo soviético acabou, né, falando que era uma força que eles não conseguiam controlar e tal, eles levantaram a hipótese de que tinha sido uma avalanche que desencadeou essa saída dos jovens da barraca. Entretanto, os cientistas da época apontaram que o fenômeno, se tivesse acontecido, deixaria muito mais evidências no local e que a região onde eles estavam acampando, ela não tinha o declive mínimo para a formação de uma avalanche. Ela era um pouco mais reta do que era necessário. Porém, em 2021, dois cientistas suíços, o Johann Gaume e o Alexander Kruzin, eles publicaram um artigo na revista Communication Earth and Environment, mostrando que o grupo poderia ter sido vítima de um tipo mais raro de avalanche, chamado avalanche de placas. E ela acontece quando existem duas camadas de neve, uma mais antiga e mais concentrada, que fica mais embaixo, e em cima uma mais recente e que é bem mais solta. E aí, caso um vento mais forte, né, bata ali, ele poderia fazer com que essa camada mais fina, né, essa placa mais fina, se desprendesse e deslizasse, gerando uma avalanche. E aí, quanto aos ferimentos, os autores argumentam que a força da avalanche, inclusive, é tão grande que seria capaz até mesmo de quebrar alguns ossos. Já os outros ferimentos, como a falta de olho e de língua, elas poderiam ser explicados por causa de animais, né, que poderiam comer esses tecidos moles após a morte. E aí, quanto à falta de vestígios, simulações de computador mostraram que a avalanche poderia ter sido bem pequena, pontual e bem repentina. E aí, quando os investigadores chegaram semanas depois, já não tinha mais nada. Uma coisa bastante curiosa é que os cientistas aí utilizaram animação de neve do filme Frozen para desenvolver a simulação usada no estudo. O Johann e o Alexander, eles trabalhavam no laboratório de simulação de neve e avalanches da Escola Politécnica Federal de Lausanne. E eles ficaram bastante impressionados quando viram o filme com o movimento realístico da neve. E eles decidiram entrar em contato com os animadores responsáveis. A Disney ficou animada com a história e convidou o Johann para visitar Hollywood para ele conhecer o especialista responsável pela animação da neve e entender, né, como funcionava o algoritmo que foi usado no filme. Vocês lembram de uma das pessoas do grupo original que resolveu voltar, né, o Yuri Udin, que acabou sendo o único sobrevivente, né? E ele tinha 21 anos na época e ele cursava, parece que engenharia e economia. Como eu falei antes, né, ele teve muitas dores e decidiu que não ia seguir em frente. Antes de ir embora, ele ganhou um ursinho de pelúcia da Ludmilla, que era a melhor amiga dele na época. Durante a vida dele, o Yuri deu muitas entrevistas sobre o caso e ele também nunca se casou ou teve filhos, o que levantou até uma teoria de que ele era apaixonado pela amiga, mas não era correspondido ou algo assim. E ele se culpava bastante por não ter salvado, né, os colegas, mas acreditava que a teoria oficial é de que eles tinham morrido justamente por causa dos testes militares secretos da União Soviética. Infelizmente, o Yuri Udin morreu em abril de 2013, aos 75 anos.
Em 1990, o promotor Ivanov, que foi quem investigou o caso, ele já estava aposentado. E ele publicou um artigo afirmando que tinha sido pressionado a encerrar rapidamente o caso e não incluir as opiniões que ele tinha sobre o ocorrido. Parece que o Ivanov era um entusiasta aí da ufologia e ele acreditava realmente na teoria do OVNI, que um OVNI aí teria matado, enfim, o grupo. Em 2000, parentes e amigos das vítimas fundaram a Dyatlov Group Memorial Foundation. O objetivo é sempre lembrar da memória das vítimas e tentar buscar a verdade do que aconteceu naquele dia. O presidente da fundação, um homem chamado Yuri Kantsevich, que tinha 12 anos na época e inclusive chegou a ir em alguns funerais das vítimas. Ele estudou e virou professor da mesma universidade que os esquiadores saíram. Hoje o grupo lidera execuções ao Passo Dyatlov para entender o que tinha acontecido. Em fevereiro de 2019, 60 anos depois das mortes, o caso foi oficialmente reaberto pela Procuradoria da região de Sverdlovsk. A notícia foi confirmada pelo porta-voz do gabinete do Procurador-Geral, o Alexander Kurenoy. As novas investigações duraram bem pouco tempo e concluíram a teoria mais correta do que teria acontecido era de uma avalanche normal. Não de uma avalanche de placas, de uma avalanche normal mesmo. E aí o caso foi fechado novamente. E aí, pessoal? O que vocês acham que aconteceu com esse grupo? Qual das teorias vocês acham que é a mais correta? Vocês têm outras teorias do que aconteceu? Outras coisas que vocês leram sobre o incidente? Se vocês tiverem, mandem lá pra gente que a gente vai ficar bastante feliz de interagir com vocês. Mas, esse foi o caso de hoje. Todas as fontes utilizadas vão estar aí na descrição. Também não deixe de seguir a gente nas redes sociais e de entrar no nosso site. Esse é bastante importante para você ver as fotos, e mais informações sobre o caso. Hoje a nossa reunião fica por aqui e a gente se vê na semana que vem.